Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu estou aqui de volta hoje para a gente continuar falando sobre direito administrativo. A gente vai continuar a parte de licitações que a gente começou na outra aula e depois vamos tentar falar sobre contratos administrativos. A gente falou sobre competência legislativa na última aula, terminou falando sobre isso, então a gente vai falar agora sobre os princípios aplicáveis às licitações. Então, de qualquer modo, são os princípios administrativos, a legalidade, a pessoalidade, a moralidade, que significa probidade, e a publicidade. Se há razão para sigilo, não há licitação. E a eficiência, expressos não só na Constituição, mas também no artigo 3º da Lei 8666 de 93. O que é importante? A gente vai ver depois as situações em que é proibida, que não é exigida a licitação, outras que não é dispensada ou proibida a licitação. E aí, nesses casos em que não é permitida a licitação, tem a ver também às vezes com sigilo ou com algum dever de sigilo, porque aí não tem como publicidade. Só faz sentido você ter licitação, uma concorrência pública, se você pode abrir isso para todo mundo. Se você não pode abrir para todo mundo, não faz sentido esse tipo de coisa. Então, importante destacar que as propostas são sigilosas até a abertura, pois antes disso é considerado crime devassar o valor das propostas, sendo que posteriormente qualquer cidadão pode participar desde que não impeça a realização dos trabalhos. Importante, por que existe sigilo das propostas? Porque é o sigilo das propostas que garante que vai haver menor preço. Se com o sigilo das propostas, hoje ainda tem conluio entre os participantes de licitação, em que elas combinam preço, se as propostas fossem públicas, era muito mais evidente. Se eu tenho um concorrente, ligo para ele e falo, vamos cobrar todo mundo mais de 100, limita a 100 o preço. Mas se o meu concorrente não sabe quanto eu vou cobrar, ele tem que cobrar o menor preço que ele quiser vender. Essa pelo menos, é a lógica da ideia. Parece bastante evidente que na vida real lá fora não acontece nada disso. As pessoas combinam preço, fazem um cartel. Tinha o clube, boa parte da Lava Jato era um grande cartel de empreiteiras. Tem cartel do metrô aqui da Folha, tem um episódio no metrô de São Paulo que a Folha divulgou um dia antes quem iam ser os vencedores de cada trecho, e no dia seguinte saiu a licitação e iam ser exatamente aqueles vencedores, foram exatamente aqueles. Então, esse lance de cartelizar a participação em licitação é um dos grandes problemas, um dos grandes vícios da licitação, e é aqui que mora o problema. A tentativa da lei impedir isso é criminalizar a devassa de propostas. Como vocês bem sabem, criminalizar condutas quase nunca resolve, ou deixa de fazer uma coisa acontecer. Mas também tornar sigilosa até a sua abertura. Esse, no fim das contas, é um problema meio sem solução, porque você não tem como impedir fazer uma fiscalização adequada dessa troca de informações entre os concorrentes. Então você não tem como saber se um concorrente informa o outro de modo não eletrônico, ou não por via telefônica, qual vai ser a proposta que ele vai dar. Então, como não tem muito como saber isso, fica difícil de controlar a publicidade, esse crime de devassa. Mas, de qualquer modo, a conduta é criminalizada, devassar o valor das propostas, e as propostas são sigilosas até o certame. Caso a licitação comprometa a segurança nacional, ela será dispensada. E aqui é importante o caso das usinas nucleares. Isso é um debate interessante sobre a eletronuclear. Inclusive, é o que houve a prisão do Michel Temer agora, também envolvida na questão da eletronuclear. Boa parte da defesa da eletronuclear diz que aquelas licitações que estavam sendo discutidas eram sigilosas e havia dispensa de licitação por conta de segurança nacional, até porque comprar material para fazer usina nuclear não é algo que se vende no Walmart, né? Não é qualquer lugar que vende material para usina nuclear, não é qualquer lugar que você consegue comprar radioisótopos ou consegue comprar urânio. Então, mesmo minerar urânio ou comprar equipamento para fazer aquilo. Então, não é um mercado fácil de lidar e boa parte da defesa das pessoas envolvidas naquele caso eletronuclear argumentam, inclusive, nisso aqui, que a licitação era dispensável porque era uma questão de segurança nacional. Formalismo procedimental. As regras da licitação são definidas em normas legais cogentes, não podendo o licitador alterá-las. Entretanto, descumprindo uma norma, só haverá nulidade se houver prejuízo. Pa nullité sans griffe. Eu não sei porque eu coloco coisa em francês, eu não sei falar francês. Mas ok. O que significa isso? Não pode o licitador, aquele que vai fazer o edital, mudar uma regra legal. Então existem existem as regras da lei, a lei tem que ser seguida. O procedimento tem que ser seguido, existe formalismo procedimental, ele deve ter sido seguido à risca. Mas se acontecer de alguma norma ser descumprida, só vai anular o certame ou só vai anular a licitação se houver prova de prejuízo. Então, por exemplo, tinha que convocar 8 pessoas, convocou 5, mas apareceram 1. Então não haveria um grande prejuízo nesse caso. Então daria para argumentar que alguém não apareceu e tal, mas não haveria prejuízo.
Aí não precisa declarar nulidade. Outra coisa, princípio importante, vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento convocatório, de alguma forma, é o que dá regra, ou que estabelece as regras do certame licitatório. Isso também vale para concurso. É o edital que estabelece as regras. E é um instrumento que convoca, que aqui é o mais importante. Então, as regras estabelecidas no instrumento convocatório devem nortear todo o certame. Seu desrespeito implica em presunção ou a violação da isonomia e competitividade. Edital é normalmente um instrumento convocatório, e por ele Lopes, o edital é a lei interna da licitação. A competência discricionária fica cristalizada no edital. Então, se eu tenho um espaço para discricionariedade no ato administrativo que convoca uma licitação, essa discricionariedade é exercida na convocação do edital. É neste momento que eu consigo exercer um poder discricionário. Vocês viram de alguma forma essa questão de ato discricionário e ato vinculado, e sobre como a discricionariedade está envolvida apenas na questão do objeto e da motivação. Então, nesse momento, no objeto da licitação e no motivo da licitação, da finalidade da licitação, são os espaços em que eu tenho possibilidade de discricionariedade, e ela é cristalizada no edital. É o edital que significa, ou é o instrumento que demonstra o resultado do meu exercício de poder discricionário. Então, a revogação da licitação só é possível quando fundamentar o interesse público superveniente. Julgamento objetivo, que é importante. Se eu estou estabelecendo um procedimento para contratar, para a administração contratar, a administração contrata e tem que estar regido pela impessoalidade, porque é um dos princípios constitucionais da administração, esse julgamento tem que ser objetivo. Se ele não for objetivo, não faz sentido tudo isso. Então, o julgamento objetivo, ele tem que consagrar os princípios da igualdade e da impessoalidade. O edital deve indicar elementos objetivos e concretos para a valorização das propostas, retirando a discricionariedade do julgador. O objetivo é um elemento que pode ser comparado facilmente com os números. E as propostas também devem ser objetivas, ou seja, apontar valores, especificações técnicas, forma precisa, etc., para vincular a proposta dos demais licitantes. Então vamos lá. O que a gente está falando sobre o julgamento tem que ser objetivo, significa que ele tem que ser objetivo em duas formas. Ele tem que estabelecer critérios objetivos e as propostas também têm que ser de forma objetiva para que elas possam ser compreendidas. A questão da objetividade aqui tem que ser objetiva, mas não de objetivo de forma a impedir a competição. Então tem um caso muito notório, é muito claro disso, que a Câmara dos Deputados foi fazer uma licitação para comprar tablets. Entrou no site da Apple, pegou as especificações do iPad, colocou no edital, falou que era um tablet assim. Óbvio que só a Apple conseguia fazer um tablet daquele jeito. Então isso violava a licitação. E aí o Tribunal de Contas falou, olha amigo, você tem que estabelecer as especificações, mas não desse jeito. Se for desse jeito, você não tem licitação, porque você não tem opção. Você está querendo aqui desviar a ideia de competição, você está querendo comprar um iPad para todo mundo, então você tem que... Não é assim, né? Dinheiro público não é desse jeito, você vai comprar que for mais barato. Então o cara pegou, copiou e colou, assim, o site da Apple, colou no edital de licitação e mandou a licitação para fazer, porque era o que ele queria comprar, né? O que os deputados queriam comprar era um iPad, e aí o único jeito de você fazer isso, às vezes é um negócio bobo, mas para comprar uma caneta, a defensoria tinha um tempo que tinha um contrato de caneta, a caneta era uma bosta. Era horrorosa. Sim, todo mundo que é defensor sabe. Tem uma leva de canetas, um contrato, inclusive eu acho que nos primeiros cursos de formação, até o DPG falou sobre isso, que estava acabando o contrato das canetas. O contrato da caneta era horroroso. A caneta era horrorosa, não durava, era ruim de escrever e tal, mas não dá para você fazer contrato com qualidade de caneta. Caneta é menor preço. Então você fala, eu quero a caneta esferográfica número tal, preta ou azul, assim, assim, assado. Vai ter BIC, vai ter a DIC, vai ter a SIC e vai ter qualquer outra marca que seja similar. E e vai comprar mais barato, que vai ser sempre uma porcaria. Aí parece, eu não sei como eles conseguiram na outra licitação, mas a caneta melhorou. Quando vocês encontrarem algum outro defensor, um pouco não do sétimo, mas mais antigo, pergunta das canetas da defensoria, todo mundo sabe que a caneta não é uma merda. A adjudicação compulsória. A administração é obrigada a atribuir o objeto da licitação ao seu vencedor, caso deseje fazê-lo. O objeto da licitação deve ser atribuído ao vencedor. Então vamos lá. O que é adjudicação compulsória? Adjudicação compulsória, o que é adjudicar? Adjudicar é o juiz determinar alguma coisa. Compulsória é obrigatório. Então a adjudicação compulsória é eu obrigar a administração
a assinar o contrato, adjudicar, na verdade, tornar obrigatório alguém fazer alguma coisa. É obrigar a administração a assinar o contrato administrativo. Se a administração licitar, sair uma licitação, ela é obrigada a contratar? Não. Mas se ela contratar, tem que ser com o vencedor da licitação. Peraí, se ela contratar? Tem que ser com o vencedor da licitação. Sim. Então, ela não é obrigada a contratar, mas se ela for contratar, tem que ser com quem ganhou a licitação. E essa é a possibilidade de adjudicação compulsória. Ela é obrigada a atribuir o objeto caso deseje fazê-lo. Então, se a administração quiser efetivamente contratar, ela tem que ser por vencedor. O vencedor da licitação é chamado de adjudicatário, a administração é obrigada a contratar quem vence? Duas posições, baseadas na situação em que gera a vitória do certame. Então, se a vitória no certame é uma expectativa de direito, ela não vincula a administração, a posição da maioria da doutrina. Se é um direito subjetivo, ela vincula a administração. Essa posição vem prevalecendo em relação aos concursos públicos, mas não à licitação. Então, por quê? Existe aquele entendimento de que, se você é aprovado dentro da lista de vagas, você tem um direito subjetivo à nomeação. Então, direito subjetivo à nomeação, o Estado é obrigado a fazer aquele ato. Agora, se a licitação ou se é aprovado fora da lista, no cadastro de reserva, é mera expectativa de direito, aí ninguém é obrigado a fazer. Agora, se eu for nomear alguém no meu concurso que eu chamei, eu sei lá, fiz um concurso para contratar professor infantil. Se eu for contratar professor infantil, era cadastro de reserva, se eu for chamar, eu tenho que seguir a ordem da lista. Agora, se eu não for chamar, eu não sou obrigado, porque está fora da lista de vagas. Ampla defesa de contraditório. Toda decisão que restringe direitos dos licitantes deve ser precedida de contraditório e ampla defesa. Por exemplo, revogação ou anulação de licitação. Exceções ao dever de licitar. Isso aqui é importante. Então, o que a gente tem como regra? Toda vez que você vai comprar alguma coisa, toda vez que você vai contratar um serviço, você tem que previamente fazer uma licitação, fazer uma concorrência, uma espécie de concorrência, para permitir que qualquer pessoa possa contratar com o Estado. Existem algumas situações em que isso não é obrigatório. Aqui, para a gente, é mais importante as situações em que isso não deve acontecer do que isso deve acontecer, até porque a gente está em concurso público, não administrando. Então, concurso normalmente pergunta exceção. Então, você tem duas possibilidades. O artigo 37, inciso 21, já começa com uma ressalva, autorizando algumas hipóteses que é possível contratar sem licitação. Para você poder contratar diretamente, você precisa de prévia justificação e comunicação à autoridade superior. E as duas categorias genéricas de contratação direta são a licitação inexigível e a licitação dispensável. Na verdade, não é uma licitação proibida, mas é uma licitação que não é possível exigir. E aqui a gente vai ver os casos de cada uma delas. Licitação inexigível é quando aqui a competição é inviável, porque só existe uma pessoa ou um produto que satisfaça os interesses da administração. A licitação é impossível. Então, uma das situações de licitação inexigível é quando a licitação é impossível. Se eu quero contratar a Daniela Mercury para um show na Paulista, no Parada Gay, só existe uma Daniela Mercury. Não dá para ter duas, não adianta eu licitar. Tem lá uma relação com a causa, tem um aspecto efetivo. A prefeitura quer contratar a Daniela Mercury para parada LGBT. Tem que ser ela, não tem como contratar, não adianta eu querer contratar outra pessoa. Se eu contratar o Lobão, vai dar pau. Então, o rol de 3 incisos do artigo 25 é meramente explicativo, artigo 25 da lei de licitações. Porém, em outras situações que se constate a falta de competição, haverá exigibilidade. Artigo 25, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade da competição, em especial fornecedor de produto ou serviço exclusivo, que era o que o deputado queria com a questão do tablet da Apple, ele queria entender que era um fornecedor exclusivo, mas na verdade não é, porque o que ele está comprando não é um iPad, é um tablet, então tem de outras marcas. O serviço técnico profissional especializado, e aqui tem os requisitos que são concomitantes, serviço técnico especializado, serviços podem ser serviço singular, ou prestado por profissional notariamente especializado. Então, por exemplo, eu quero construir uma cidade no meio do cerrado, não tem porra nenhuma lá. Eu preciso chamar alguém. Quem que eu vou chamar? Vou ter que chamar um cara que é especialista nesse tipo. Então, vou lá contratar o Oscar Niemeyer. Eu preciso fazer uma licitação para contratar o Oscar Niemeyer? Não. O cara é especialista, já fez aquilo um monte de vezes, é um cara capaz de controlar, de organizar esse projeto todo. Então, não preciso contratar porque ele é um profissional. Prestação de serviço com um profissional notoriamente especializado. Nesse caso, eu consigo dispensar a licitação. Se eu tenho que fazer um serviço singular, ou porque ele é muito complexo, ou porque ele é muito inovador, eu também posso não licitar. Seria, por exemplo, aqui no caso de Brumadinho tem a questão da urgência. Mas, por exemplo, eu preciso utilizar sonares para procurar corpos enfiados no meio dos rejeitos da Vale do Rio Doce.
eu poderia contratar uma pessoa que saiba usar, operar aquele equipamento, esteja treinado, ou mesmo a empresa que fornece aquele equipamento que não fornece mais nenhum no Brasil, porque eu preciso daquele equipamento logo. Ou é só aquela empresa que fornece. Então é um serviço singular que só uma pessoa faz, então dá para contratar sem licitação também. E a contratação de artista, que eu já estava falando sobre a Daniela Mercury. E aqui a licitação dispensável. Então eu tenho um pouco mais rápido, porque esse é um assunto que não cai tanto, é importante vocês verem mais, mas eu queria falar sobre outras coisas também. Licitação dispensável é quando há possibilidade de competição, mas é uma faculdade do administrador contratar diretamente ou licitar. Exercício de competência discricionária. Se é uma competência discricionária, eu tenho que justificar. Eu sempre tenho que motivar a competência. Então, o administrador pode, nesse caso, escolher licitar ou não. Então, ele fundamenta a dispensa de licitação. Se vocês forem retardados que nem eu, vocês devem ler o Diário Oficial todos os dias. Eu leio o Diário Oficial todos os dias. Da Defensoria, só a parte da Defensoria. São 3 páginas, não é nada demais. Mas eu li o computador, abro o Diário Oficial e aí eu vou fazer alguma outra coisa. No Diário Oficial, várias vezes tem decisões lá da administração falando, dessa forma, diante do parecer do assessor técnico, do assessor civil, eu autorizo a contratação sem licitação, com a dispensa de licitação. Então o DPG às vezes dispensa a licitação para contratar alguma coisa. Não precisa motivar isso? Precisa motivar, mas ele fala, de acordo com o parecer número tal, dado no processo administrativo número tal. Se eu for lá no processo, tem um parecer de um assessor cível que vai dar esse parecer justificando. Ele vai lá justificar a dispensa da licitação. E aí fica só o resultado, só o dispositivo da decisão que sai no Diário Oficial. Então o artigo 24, o artigo 24 dispõe de 31 incisos de forma taxativa, e aqui as hipóteses mais frequentes a gente vai falar só um pouquinho sobre elas. Então a primeira é de pequeno valor, teve uma atualização desse valor, está errado meu slide. São casos excepcionais de guerra ou grave perturbação da ordem, emergência, calamidade pública, enchentes, por exemplo. Nesse caso, o prazo de contrato é no máximo de 180 dias. Então, por exemplo, no caso de Brumadinho, eu poderia contratar o que eu quisesse de serviço lá que fosse necessário, que ia valer por 180 dias. Mas então, o que eu tinha que fazer, sendo um bom gestor? Teve a tragédia, contrato hoje o que der para contratar, tudo que eu vou precisar, mas eu já vou ter que começar a licitação, porque daqui a 180 dias eu vou ter que fazer o contrato. Então, é esse o papel adequado do gestor ali, né? Segundo a Dorinha, o gestor. Teria que imediatamente faz as duas coisas. Contrata por emergência e já começa o processo de licitação. A Odete Medawar, que é uma das pessoas que eu tive aula na faculdade, mas que participou da elaboração do texto dessa lei, da lei das licitações, dizia que a licitação não era lenta, o problema era o administrador não sabia usar o instrumento. Ela falava, os prazos estão lá, a lei está lá, tem possibilidade de contratação indispensável de licitação em caso emergencial. Tem vários instrumentos para você utilizar na lei. O problema é saber usar a lei adequadamente. Se você conseguir usar a lei adequadamente, não tem problema de prazo nenhum. Não é a licitação que é lenta, é o administrador que é lento. Eu acho que ela tem alguma razão nisso. Licitação deserta, que é quando não aparecem interessados em licitação anterior. Então eu faço uma licitação, não vem ninguém. Então, eu faço uma licitação, não vem ninguém. Aí, se eu fosse fazer outra, seria muito prejudicial, porque provavelmente eu perderia o prazo, demorei muito tempo para fazer isso. Licitação deserta é diferente de licitação fracassada. Essa licitação deserta depende do valor. Depende do valor. Licitação fracassada é aquela em que eu convoco a licitação, aparecem candidatos, mas nenhum deles é aprovado na etapa de apresentação de documentos. E aí eu não consigo eu não consigo aprovar ninguém, não consigo adjudicar para ninguém, ninguém consegue ser vencedor daquela licitação. Então aí existe a possibilidade que, como regra geral, não é uma licitação dispensada, por não constar no rol, a questão de administração realizar nova licitação ou reabre o prazo para apresentar documentos. Excepcionalmente, poderá a licitação fracassada desconsiderar a hipótese de licitação dispensável quando a exclusão dos licitantes decorrer de preços impraticáveis, por exemplo, que é uma das hipóteses. Mas, em geral, o que se faz? Abre um novo prazo para o cara regularizar. Por quê? O processo de licitação, vocês vão ver, a apresentação de regularidade documental se dá no momento anterior ao resultado
análise das propostas. Então, se eu não chego nesse ponto, ninguém apresenta a proposta. Então, eu abro o prazo para a pessoa conseguir regularizar, para conseguir aprender a apresentar as propostas. Quando as propostas se apresentarem, consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional. Esse aqui é outro instrumento da lei para combater corrupção e licitação que é dificilmente utilizado. Eu posso falar, ó, vocês estão de sacanagem comigo, não vou contratar ninguém, vou contratar diretamente que eu vou pagar mais barato. Porque se os preços forem acima do mercado nacional, é uma causa de dispensa de licitação. Tem outras coisas aqui. Contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento de requisição contratual, que é aquele finalzinho da obra, quando precisa por algum motivo. Compra de elementos perecíveis, associação de portadores de deficiência sem fins lucrativos, desde que o preço seja compatível com o de mercado, e água e energia elétrica, e essa na realidade é possível ser afastada pela inexigibilidade, pois o sujeito que fornece água e energia elétrica é único. Mais ou menos, né? Porque, por exemplo, tem um mercado paralelo, mercado de energia elétrica que é fora do mercado para os pequenos consumidores, grandes consumidores, que você pode comprar diretamente de quem produz. Então, por exemplo, a Votorantim tem a usina hidrelétrica deles, produz energia elétrica. Eles conseguem vender o excedente no mercado nacional. Mas essa é uma situação bem específica e pronto. Há hipóteses dispensadas pela lei, como dação em pagamento. Então, alienação de bens, administração subordinada a existente de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Aqui tem a possibilidade de dação em pagamento, e a dação em pagamento de imóvel não seguiria a licitação. E aqui a gente vai entrar, então a gente já falou sobre as possibilidades de dispensa de licitação, falou sobre as possibilidades de inexigibilidade, agora a gente vai falar sobre as fases da licitação, para a gente poder caminhar nesse negócio. Antes das fases externas, há uma fase interna, na qual a administração verifica a possibilidade de licitar, quais são os objetivos, ou seja, verifica se há pertinência e oportunidade para o início do processo licitatório. Então a licitação, a contratação, a elaboração de um contrato, está envolvido sempre com o aspecto de discricionariedade. Sempre que há discricionariedade, há poder administrativo, há necessidade de fundamentação e há uma escolha a ser feita pelo administrador. Essa escolha, como consequência, tem que ser justificada. Então a licitação tem uma fase interna que é esse processo de escolha. Como, quando e para que eu quero licitar. A administração, de algum modo, responde isso no edital. Então ela prepara um edital e a primeira fase, de algum modo, começa com o edital e a convocação dos interessados. Então aqui, a primeira fase do instrumento convocatório é onde é estabelecido o edital, que vincula todo o certame, e exceto no convite, que na carta convite, que tem carta convite, todos os outros têm edital. O edital não pode ser alterado em sua essência, salvo para se reabrir os prazos, meros erros materiais dispensam nova reabertura. É possível impugnar o edital quando há alguma ilegalidade, se acolhida deve-se anular o edital. Então isso aqui está acontecendo, por exemplo, agora. A Prefeitura aqui de São Paulo fez um edital para fazer concessão, para fazer a venda da concessão dos parques públicos, né, a administração dos parques públicos, inclusive do Ibirapuera. Esse edital foi impugnado na Justiça. E está essa celeuma. O Judiciário acho que decidiu que não podia, depois agora parece que o Tribunal revogou. Eu acho que ia acontecer de novo a licitação, pelo que eu estava vendo, mas eu não tenho certeza em que ponto que está. Sei que isso foi objeto de impugnação do edital. Então foi lançado o edital foi impugnado pela lei, na Justiça. Então não houve a necessidade de concluir o processo licitatório, já houve impugnação imediatamente. Não só eventuais licitantes podem impugnar, mas também qualquer cidadão, mesmo que não tenha interesse direto na relação do certame. É o controle social pelo cidadão, e a impugnação aqui se dá por ação popular. Ação popular é útil para alguma coisa. Eu nunca vi uma ação popular ser jogada procedente, acho que isso não aconteceu. Mas ela pode ser útil para alguma coisa. Fase 2, habilitação. Importante, aqui a estrutura é a seguinte. A gente vai falar sobre as fases, como elas são para todas as licitações, depois a gente vai falar como ela muda em cada uma das formas específicas de licitação. Então, a administração pública verifica as condições de cada licitante, investiga a pessoa do licitante, ou seja, a análise do sujeito, para verificar sua aptidão para exercer o contrato. Então, o que tem que fazer? Não adianta eu contratar alguém que não vai ter condição de fazer aquele serviço. Não adianta eu contratar o seu José sapateiro para comprar bota para funcionário da CPTM. O cara não vai ter condição de fazer bota para sei lá quantos mil funcionários. Bota da PM.
sei lá quantos PMs tem no estado de São Paulo, contratar um cara que tem ele a maquininha de sapato dele não vai dar certo. Então eu preciso saber se a pessoa tem condição de fornecer aquele serviço que ela está se prestando a fornecer. Então tem primeira qualificação jurídica, tem que estar regulamentar no CPF, CNPJ, etc, se for pessoa física, pessoa jurídica e tudo mais. Tem a qualificação técnica, que pode ser genérica, a pessoa tem que ser um engenheiro, então precisa ver se o CREA dele está atualizado, se é um serviço jurídico, se a OAB está certa, se é um serviço qualquer que seja, tem que ver se está regulamentado, se tem aquela pessoa com a qualificação adequada. A capacidade específica é pessoal e aparelhamento para testados anteriores, e a capacidade operativa, se você tem condição de fazer aquele serviço. É por isso que para as grandes obras você tinha o clube das empreiteiras, porque na verdade quem tinha condição de fazer as grandes obras era o Odebrecht, Andrade Gutierrez, Engemix, todas aquelas construtoras que acabaram envolvidas na Lava Jato, porque eram elas que tinham condição material e operacional de fazer grande obra. Não adianta você falar com o seu Severino, mestre de obras, para fazer uma hidrelétrica. Precisa ter caminhão, precisa ter instrumento, precisa ter pessoal, precisa ter contingente contratado, precisa ter capital para fazer isso, porque o cara não começa do nada, ele precisa comprar aquele material. Então, precisa comprovar que você tem condição de fazer aquela obra. Então, qualificação econômica financeira, que é o que eu estou falando, precisa ter condição de bancar o começo do contrato. Regularidade fiscal, e aqui não é a quitação inexistente de débito, mas a regularidade, ou seja, está pagando devido. Vocês sabem a diferença entre uma certidão negativa e uma certidão positiva com efeitos negativos? Então, certidão, para quem está falando que não. Certidão negativa está dizendo que eu não tenho débito. Certidão positiva quer dizer que eu tenho débito, mas não tenho dívida. Vamos lá. Se eu parcelei uma compra em 12 vezes, eu vou pagar todo dia 10. Eu paguei as parcelas até agora. Janeiro, fevereiro, março. De 10 de abril eu vou pagar. Eu estou em dívida? Com dívida? Não. Por quê? Porque eu estou em dia. Mas eu tenho débito? É isso que eu quero dizer. Quer dizer, eu tenho um débito fiscal, mas eu não tenho uma dívida. Eu não estou devendo. Quer dizer, eu estou devendo, mas não estou inadimplente. A palavra correta, o termo técnico é inadimplente. Não tem inadimplência. Eu tenho dívida, mas não tenho inadimplência. Então, a certidão positiva com efeitos negativos é essa. Eu não paguei o imposto adequado, mas eu estou negociando, eu estou pagando, ou estou em vias de pagar. E aqui tem especificidades, depois vocês dão uma olhada nos slides. Regularidade trabalhista é muito importante, tem que provar que não existem débitos inadimplidos na Justiça do Trabalho. Vejam novamente, débitos inadimplidos. Significa que eu posso ter débito em pagamento. Se eu fiz um acordo de parcelamento de débitos trabalhistas e estou pagando, está tudo certo. Irregularidade em relação à proteção à criança ou adolescente, que é a proibição de trabalho infantil ou insalubre ao jovem. Tá? Isso é importante porque, de algum modo, é um jeito de você controlar os grandes empresários que acabam, de algum modo, controlando todas as cadeias produtivas acerca de certas regularidades. Como você comprova isso? Regularidade em relação ao Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Se tiver uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho ou algum ente que faça fiscalização, ele consegue fiscalizar se não tem trabalho de pessoa, de jovem ou de criança. O que é importante aqui? Então, por exemplo, os governos do PT quiseram, de algum modo, construir toda uma cadeia econômica a partir da cadeia de petróleo e gás. Então, ela tinha uma cadeia de indústria naval, cadeia de indústria toda uma cadeia de indústria que se multiplicava a partir daquilo. Só, claro, tinha uma ideia interessante de desenvolvimento de indústria nacional, também tinha o lado B, que era a Lava Jato, que ficou demonstrado, inclusive, nos esquemas de corrupção da Petrobras. Isso tudo tinha um papel, isso tudo fazia com que a política de desenvolvimento econômico adotada tivesse um papel multiplicador disso. Um papel multiplicador disso. Porque eu conseguia obrigar que a empresa que eu estou contratando tenha regularidade trabalhista. Estou pagando os débitos trabalhistas dela. Quando ela for contratar um terceiro, ela tem que ter, os débitos trabalhistas também tem que estar em dia, senão eu sou responsável. Se eu tiver devendo tributo, eu vou ter que pagar o tributo. Isso fazia com que aquilo se expandisse de um jeito que, de algum modo, eu conseguia garantir regularidade trabalhista de mais empresas. Esse é um efeito multiplicador dessas exigências que às vezes a gente não percebe na análise econômica. Quando você contrata uma grande empresa que vai ter que contratar outras, porque eu vou ter que comprar cimento de alguém, eu vou ter que contratar
uma empresa de faxina, uma empresa de vigilância, vou ter que contratar a transportadora. Tudo isso vai ter que também ter que atender esses requisitos. Então eu consigo espalhar esses requisitos para uma quantidade muito maior de pessoas ou de empresas. Por conta de inúmeros documentos, a fase é demorada. O licitante, ao entregar os documentos, recebe um certificado que possibilita comprovar a regularização jurídica e fiscal. Então, a pré-qualificação ocorre na concorrência, sempre com o objeto de reclamar uma análise mais detida. Se o licitante não demonstra condições pessoais de contratação, ele será excluído do certame, chamado de inabilitado. Então, a inabilitação é um ato administrativo vinculado, pelos quais exclui um licitante que não preenche os requisitos previstos na contratação. Então, eu não posso não habilitar se a pessoa não preenche o requisito. É vinculado, eu tenho que inabilitar. Se todos forem inabilitados, abre-se um novo prazo, o que a gente já falou sobre licitação fracassada, ou, em tese, começa uma nova licitação. Existe a possibilidade de tratamento diferenciado das pequenas empresas, que é um dos benefícios que ocorre geralmente na fase de habilitação, que é uma possibilidade de novo prazo para regularizar. E a Lei 8666 prevê a possibilidade de garantia, o dever de garantia de proposta, que na verdade é um valor de máximo de 1% daquilo que vai ser contratado. A terceira fase é a fase de impugnação, que é a fase do recurso administrativo que tem efeito suspensivo. Caso todos os recorrentes sejam inabilitados, ocorrerá a licitação fracassada, aberta uma nova licitação. E depois tem a fase de classificação e julgamento. Então, se houver um recurso acerca de inabilitação, esse recurso tem efeito suspensivo nessa fase. Os próximos recursos vocês vão ver que não tem. Por que é importante aqui? Porque se eu for abrir as propostas, eu vou ter que abrir a proposta daquele que foi inabilitado também. Então, a pessoa pode perder ou ganhar, essa hora é importante, e se eu tiver que refazer essa etapa, as propostas já forem abertas, aquela minha ideia de garantir o sigilo até a abertura das propostas já foi. Então, esse momento tem efeito suspensivo. Classificação e julgamento. A administração pública averigua as propostas que atendem aos requisitos do edital, classificando-os de acordo com o tipo de licitação. O que interessa nessa fase é a proposta do licitante. Desclassificação é um ato administrativo que exclui a licitante cuja proposta não atende aos requisitos do edital. Não confundir com desclassificação. Não confundir desclassificação, que tem a ver com a proposta, com inabilitação, que tem a ver com o licitante. Nessa fase, se elimina as propostas não sérias. E aqui a gente vai falar sobre os tipos de licitação. Então, tipos de licitação. Na Lei 8666 existem 4 tipos de licitação. Menor preço, melhor técnica, mista e maior lance ou oferta quando é leilão. Então, em geral, você consegue estabelecer aqui melhor preço, melhor técnica e mista. Se eu preciso de alguma coisa muito simples, é menor preço. Se eu preciso de alguma coisa que exige uma técnica específica, é técnica. Se pode juntar as duas coisas, é técnica e preço. É meio óbvio isso. Essa é uma coisa, menor preço é sempre uma licitação divertida. Café de repartição pública é sempre o pior possível, porque é uma licitação de menor preço. É notório. A caneta é licitação de menor preço. Isso sempre é um problema. É um problema porque você não tem o que fazer, você tem que ser o menor preço. E aí você não consegue estabelecer, principalmente com um tipo de coisa, um parâmetro de qualidade muito claro. Então, ele tem que ser regular, tem que estar no Inmetro, tem que ter mapa, tem que não sei o quê. Tem um monte de café bom e café ruim, que tá isso. Então não dá para saber, menor preço não tem muito jeito. Com relação a pequenas empresas, criou-se o chamado empate ficto. Considera-se empatado se na modalidade de menor preço, se a segunda proposta ficar até 10% maior que a proposta vencedora. Então, se eu tenho uma pequena empresa, ela ficou em segundo lugar, com valor até 10% maior que a da primeira, eu considero empatado se a licitação for de menor preço. Caso o segundo colocado tenha a proposta até 10% maior, ou seja, e seja pequena empresa, pode mudar a sua proposta para cobrir a proposta do primeiro colocado. Então, se for mais que 10%, pode cobrir. Isso está limitado. Isso aqui é uma possibilidade de mutabilidade de proposta, e que regra não ocorre nas licitações que obedecem ao princípio da imutabilidade das propostas. Então, a licitação está vinculada ao princípio da imutabilidade das propostas, que é a ideia de que você não pode ficar fazendo proposta, mas tem algumas exceções. Essa aqui é uma das exceções. E o recurso administrativo é utilizado pela empresa desclassificada, tem efeito suspensivo também, mas nesse caso aqui tem efeito suspensivo porque eu vou assinar o contrato já. Então os dois momentos em que eu não tenho mais como voltar atrás, que é o momento em que eu vou abrir as propostas e o momento que eu vou assinar o contrato, tem efeito suspensivo. Os outros momentos não tem efeito suspensivo. Então qualquer outro recurso na licitação não tem efeito suspensivo. E aí a fase 5 é a fase de homologação, que é a fase em que a administração verifica a legalidade, e aí trata uma etapa de controle. A homologação é um ato administrativo vinculado. Aqui
Vejam que a licitação é um ato, e aqui existe, tanto que a gente começou falando sobre isso, sobre ser um ato ou ser uma concatenação de atos administrativos, e aqui está uma das provas de que é um processo administrativo. Ela começa com um ato discricionário, que é o edital, que estabelece um objeto, que tem um exercício de poder discricionário, e termina com um ato vinculado, que é a homologação, porque a homologação, a administração não tem como deixar de fazer, ela homologa o resultado vencedor se tiver tudo certo. Existe também a impugnação da impugnação à homologação, chamada representação, e aqui não tem efeito suspensivo, e só os licitantes podem fazer. E é possível anular toda a licitação quando o vício for insanável. Por exemplo, o vassamento do sigilo das propostas. Se o vício for sanável, basta corrigir. E é possível a revogação da licitação, ou seja, ela é legal, mas é impertinente, por motivos de interesse público devidamente fundamentado e comprovado posterior à licitação. Então, se o meu ato de abertura de licitação é um ato discricionário, eu posso rever meu ato de abertura de licitação com um ato que também é discricionário. Vocês devem ter visto em ato administrativo, de que um ato discricionário pode ser revogado por outro ato discricionário. A revogação de um ato é o desfazimento dele de modo lícito, e a anulação ou nulidade é o desfazimento por vício. Então a revogação tem que ser feita pela mesma autoridade, mesmo instrumento, mesmo poder, e pode revogar, bastando justificar e fundamentar. Se não houver disfuncionalidade, não houver vício de motivação, é possível você revogar um ato administrativo, e então você pode revogar também uma licitação, se você fundamentar. Então, por exemplo, eu faço a licitação do Ibirapuera, faço a licitação, mas o processo não termina enquanto não acabar o mandato do prefeito, e o próximo prefeito eleito é contra licitar. Ele pode chegar lá e justificar revogando a licitação que foi feita. Isso tem a previsão. A sexta fase é a adjudicação, que é a fase final da licitação, é a última fase do procedimento licitatório, é o ato vinculado pelo qual a administração atribui ao vencedor o objeto da licitação. É o que efetivamente faz o pagamento, ou faz a compra, ou inicia o serviço. Efeitos da adjudicação. Relacionar-se à administração, vincula a administração nos termos do princípio da adjudicação compulsória, ou seja, a administração é obrigada a atribuir o objeto da licitação ao vencedor. Vincula o próprio vencedor, que se obriga a cumprir aquilo que comprometeu quando participou da licitação. Caso não cumpra o acordado, haverá descumprimento de licitação, o que acarreta sanção administrativa ao adjudicatário, bem como responsabilidade civil. Nesse caso, faculta-se a administração convocar os licitantes remanescentes para cumprir o contido no contrato vencedor ou na licitação. Na adjudicação também existe uma fase de impugnação, e essa fase também não tem efeito suspensivo, como eu tinha dito antes. Não confundir modalidades licitatórias com tipos licitatórios. Modalidade é o rito procedimental pelo qual pode ser geral, quando previsto na lei de licitações, ou pode ser previsto em lei especial, como o regime direto de contratação ou pregão. O procedimento não se confunde com o tipo licitatório, que é o critério de julgamento da proposta, que pode ser menor preço, maior lance, menor técnica e preço. Então, tipo licitatório é qual vai ser o critério que eu vou utilizar para estabelecer quem é o vencedor. Vai ser o menor preço, vai ser melhor técnica, vai ser um tipo misto, vai ser maior lance. Modalidade licitatória vai ser o procedimento pelo qual eu vou licitar. Então vai ser a concatenação dos atos, a organização dos atos administrativos pelo qual eu vou licitar. Isso pode estar previsto na Lei 8666, mas existem outros tipos previstos em leis posteriores. Tem a Lei do Regime Direto de Contratação, que foi para os grandes eventos, criado para os grandes eventos, mas se perpetuou, e a Lei do Pregão. Necessidade tem a ver com procedimento específico, modalidade tem a ver com procedimento específico. Então, modalidades comuns são previstas na Lei 8666. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Modalidades especiais decorrem de leis especiais que afastaram a incidência da lei de licitações daquilo que ia contrariar. O regime direto de contratação, o pregão e a concorrência especial. A gente vai ver um pouquinho delas agora, que eu acho que é aí que acaba, se eu não estou enganado. Modalidade de consulta, modalidade polêmica, contra a previsão legal das agências reguladoras federais. Para a doutrina, representa a modalidade inconstitucional, pois não pode uma lei federal criar uma lei específica para as agências reguladoras. Entretanto, o STF entende ser constitucional, sendo que as agências reguladoras federais o utilizam regularmente. Aplicação. Para a aquisição de bens e serviços não comuns, a comissão de licitação da modalidade de consulta é chamada júri. Nossa, está errada essa vírgula. Concorrência. Então, a concorrência é o modelo padrão. A gente estava vendo aqui o que a gente viu como as fases da licitação, a gente viu da concorrência. Então, adotada para licitação de grande valor,
bem como para compra de bens imóveis, salvo se vindação de pagamento imóvel. Então tem um valor acima de 600 mil, 650 mil e acima de 1,5 milhão para obras e serviços. Tem também, por concorrência, a alienação de bens móveis que integra o patrimônio de administração. Universalidade, qualquer pessoa pode concorrer. Ademais, é a modalidade padrão, base, que pode ser usada como residual. Ampla publicidade, habilitação preliminar e prazo mínimo de 30 dias para menor preço e 45 dias para melhor técnica entre o edital e a apresentação de propostas. Que aqui é importante. Características importantes. A habilitação é preliminar, ela é antes da abertura de propostas. Ela tem ampla publicidade e ela serve para todos os casos. Etapa. Então, procedimento administrativo preparatório, publicação digital, habilitação, julgamento, homologação e adjudicação, que é o que a gente viu agora há pouco. Tomada de preço. Aqui. Para a administração, realizar a contratação de médio valor, sendo facultativo para pequeno valor. Somente cadastrados podem participar, então aqui é diferente. Primeira diferença. Na concorrência, qualquer um pode participar. Tomada de preço, só quem for cadastrado. E o edital tem publicação restrita. Normalmente a administração chama apenas os cadastrados, mas há a possibilidade daqueles que não estão no cadastro que devem requerer sua inscrição junto à autoridade licitante. Então, compras e serviços gerais entre 80 e 650 mil. Esses valores, salvo engano, foram alterados. Eu acho que eu não atualizei isso ainda. Características. Universalidade, ampla publicidade e habilitação prévia. Ocorre antes do início do procedimento licitatório, antes mesmo da licitação. Então, aqui é chamado o seguinte. Na concorrência, a habilitação se dá antes da fase de análise da proposta. Na tomada de preço, a licitação se dá antes de começar a licitação. A habilitação é antes. Porque quando eu vou me inscrever, eu vou me cadastrar, eu já tenho que comprovar que eu estou apto a ganhar a licitação. Então ocorre antes do início do procedimento licitatório, dá-se uma expedição de chamado registro cadastral, ou seja, quem desejar contratar com a administração deve estar cadastrando até 3 dias antes de receber as propostas. A habilitação é mais rápida. Qual que é a vantagem aqui? Como é mais fácil, eu já tenho uma quantidade de cadastrados, eu no dia a dia evito a fase de habilitação. Como eu já tenho o cadastro, já tenho aquela quantidade de pessoas cadastradas, eu parto direto para a proposta. Porque eu posso eliminar a fase e acabou. Convite. Apenas pequenas contratações. Os participantes deverão ser previamente cadastrados, o edital não é publicado na imprensa, mas é fixado em local visível em repartição e a administração está obrigada a convidar no mínimo 3 participantes. Serviços até 150 mil reais, obras até 80 mil. O instrumento é a carta convite, que é um edital simplificado, e quando for de obtenção do mínimo de licitantes, deverá ser fato justificado por limitações do mercado ou desinteresse sob pena de anulação da carta convite. Característica. A administração escolhe 3 dentre determinado ramo do negócio para participar da licitação. Existe uma habilitação presumida, presume-se que esses 3 têm condições. Quando não for convidado para participar dessa modalidade, desde que tenha sido previamente limitado, quem não for limitado pode participar, desde que tenha sido previamente habilitado. Para garantir não serem sempre os mesmos convidados, a lei exige que seja chamado pelo menos um diferente. O registro são até 3 dias úteis. A publicidade é relativa. E está satisfeito com a mera fixação do instrumento convocatório em quadro de avisos. Concurso. É utilizado para a administração para receber trabalhos técnicos, artísticos e científicos. O vencedor recebe um prêmio em troca dos direitos autorais do seu trabalho. Modalidade licitatória para a escolha de trabalhos. Apenas o resumo do edital é publicado, indicando o local em que está regulamentado o concurso, qualificações técnicas, etc. Não se confunde com concurso público, que é critério de acessibilidade para ingresso na administração pública. A comissão de julgamento não precisa ser composta por agentes públicos, pois trata de avaliação técnica específica, devendo ter reputação liberada com conhecimento técnico na área. Por exemplo, se eu quisesse construir uma nova cidade, uma nova capital, e falasse, olha, eu vou fazer um concurso para ver quem vai fazer o melhor projeto. Nesse caso, eu poderia fazer um único concurso, cada um vai apresentar um projeto, e vai ter uma comissão que vai escolher um vencedor. Esse vencedor vai receber um dinheiro em troca dos direitos autorais do projeto. Diga. Professor, é o que às vezes fazem em relação a direitos humanos, propostas para a melhoria do sistema penitenciário, aí eles abrem prazo para artigo científico. Sim. Existe a possibilidade de fazer um concurso. Esse concurso geralmente é feito, tem muita utilidade com projeto arquitetônico ou com projeto mesmo, construção de um projeto qualquer. Qualquer coisa que pode ser projeto, isso faz algum sentido porque você consegue aumentar a possibilidade de ideias sem gastar um dinheiro grande. Então, em vez de eu contratar
8 escritórios de arquitetura para fazer um projeto arquitetônico, eu faço um concurso e eu vou pagar só um deles. Porque é só para o vencedor que eu vou pagar. O leilão, então para a administração alienar bens móveis, então aqui, para eu vender e não para eu comprar, eu preciso fazer isso por leilão. No leilão não se realiza habilitação. A modalidade própria é alienação de bens da administração. Maior lance ou oferta, horários sucessivos até o maior valor, são os tipos de leilão. O leilão só pode ser utilizado para a alienação de alguns determinados bens. Bens imóveis inservíveis, bens legalmente apreendidos ou empenhados, ou adjudicação de bem imóvel. E aqui o mais importante, de longe, que é essa maior alteração da lei, e aqui é a questão mais importante de toda essa questão sobre licitação, é o pregão. O pregão é uma modalidade prevista na Lei 10.52 de 2002, que revolucionou as licitações brasileiras, trazendo benefício à administração. Surgiu por meio de uma medida provisória, somente para a União, o que era inconstitucional. Contudo, a conversão em lei corrigiu sua inconstitucionalidade. Então, primeiro ela surgiu num momento, no governo da FHC ainda, no momento que eles estavam nas agências reguladoras. Depois, isso acabou virando lei, porque tinha toda essa discussão sobre constitucionalidade, e hoje, basicamente, é o modelo mais usado, porque é o modelo de fim mais simples. Então, para a administração adquirir bens ou contratar serviços comuns, é comum aquilo que pode ser escolhido apenas pelo menor preço, independente do valor da futura contratação. Benefícios. Diminui os custos, cai em média pela metade. Celeridade, é mais célere, tem mais dinâmica. Normalmente demora menos de um mês em comparação com a concorrência que tarda em média 4 meses. Pregão é licitação invertida, não é faculdade, habilita a participação depois da disputa. E como regra, o pregão deve ser eletrônico, só é possível adotar presencial quando motivadamente a forma eletrônica é inviável. Então vamos lá, o que é o pregão? O pregão é você inverter as fases. Então, ao invés de eu habilitar, se eu lá tenho 20 contratantes, eu vou ter que fazer a habilitação, verificar documento de 20 contratantes, de 20 pleiteantes, 20 candidatos, para depois ver a proposta e contratar só um deles. O que o pregão fez? Inverteu a ordem. Primeiro eu vejo a proposta, depois, não pode mais mudar a proposta, está feita a proposta. Depois que eu vejo a proposta vencedora, eu verifico se a pessoa está habilitada. Então eu verifico a habilitação de documentos de só uma pessoa, só um candidato, e não mais 20. E esse pregão pode ser um pregão eletrônico. Tem essa outra vantagem também, que geralmente diminui o valor pago pela administração, que é eu delimito um tempo em aberto e as pessoas vão fazendo lances, que vai sendo visto o lance. Então eu posso mudar minha proposta, mas encerrou a fase, é o melhor lance que eu recebo. É por isso que ela faz mais sentido para contratações de menor valor, cujo tipo de modalidade de licitação é de menor preço. Então são duas etapas. A etapa classificatória, cada participante apresenta uma única proposta por escrito. Serão classificados aquele de menor proposta, aqueles que não superem em até 10%. E a segunda etapa, disputas na qual os classificados poderão fazer lances livres e sucessivos durante determinado tempo. É o esquema leilão filme, assim. Eu faço por tanto, eu faço por tanto, eu faço por tanto. Ao final, aquele com menor proposta é convocado para habilitação. Segundo sendo habilitado, será o vencedor, não sendo, será dispensado e convocado segundo, assim sucessivamente. Então eu consigo ganhar muito tempo, porque eu não fico fazendo habilitação de um monte de cara que não vai ganhar a licitação. A ideia é, por que eu vou verificar, sei lá, documento de 10 candidatos, se eu posso verificar só de um? Isso tem uma perda, que é a perda do efeito multiplicador da exigência de regularidade fiscal e trabalhista. Estava cheio de empresas que só pagava tributo quando tinha que licitar. E agora o cara só paga se ele tiver que habilitar. Senão ele nem adianta, ele não vai nem pagar. Então tem essa possibilidade. Tinha, por exemplo, um efeito que era saudável. Mas isso dá tanta celeridade, e é possível fazer pela internet, que não faz muito mais sentido aquilo. É melhor trocar pau nesse negócio que faz mais sentido. Características. Então, a hipótese de utilização para aquisição de bens e serviços comuns, independente do valor do contrato. Conceito de bens e serviços comuns é um conceito determinado, a própria lei tentou definir, mas o conceito legal é lacônico. Não consegue individualizar a hipótese de padronização de sua configuração, viabilizada pela ausência de especificação a ser atendida. Então tem um decreto federal falando quais são. Tipo de licitação, critério de julgamento é o menor preço, fase, se inverte algumas fases. Aqui é a inversão da fase de classificação, julgamento com habilitação. E a inversão da fase de homologação e adjudicação também. No pregão, primeiro verifica essa adjudicação, para somente depois a homologação. Essa inversão não traz nenhum benefício, mas está um pouco prejudicial. Então são duas inversões. A primeira
da fase de habilitação e fase de julgamento, e a segunda da fase de adjudicação e fase de homologação. Mas essas duas fases finais só muda porque muda. Não tem muita vantagem. As propostas, então que a gente já falou, né, dos tipos estatórios. Fase de recursão única, essa é outra vantagem. Só recorre uma vez ao final. Então não tem aquele monte de recurso com efeito suspensivo que para o processo licitatório. Mas esse recurso tem efeito suspensivo? Agora você Tem. Tem porque ele encerra ali e precisa resolver ele na hora. Espécie de pregão. Pregão comum ou presencial ocorre na presença física dos licitantes na sessão pública. Ou pregão eletrônico ou virtual, que é feito pela internet e é a regra. Garantia da proposta. É a garantia exigida pela licitação para mera participação na licitação. No pregão é vedada a garantia de proposta. Essa é outra coisa que excluía pessoas, excluía participantes de licitação, porque, de algum modo, quando você exige que alguém dê alguma coisa em garantia, você diminui a quantidade de pessoas que pode fazer. Desistência. Quando o vencedor do certame, após a habilitação, se recusa a firmar o contrato, ganha uma desistência. Nesse caso, a administração pode aplicar uma sanção administrativa contra esse. Pode, então, convocar o segundo colocado, que se habilitando a firmar o contrato, assim vai lá. Regime diferenciado de contratações, o RDC, é aplicável a todas as outras modalidades licitatórias. É extremamente polêmico, foi editado para uso temporário, a fim de entender as obras da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Contudo, em razão das reformas legislativas, aumentaram suas possibilidades de contratação para o PAC, ensino, obras do SUS, unidades penais e socioeducativas. Ou seja, é um legado da Copa. Já houve ajuizamento de duas ADINs, pendentes de julgamento, no rito do artigo 12, decisão liminar definitiva. Eu, honestamente, não verifiquei essas duas ADINs. Eu acho que eu verifiquei há pouco tempo e não tinha julgado ainda. Características. Ela é regime de pregão, então inverte a ordem. Por decisão discricionária, a administração pode decretar o sigilo dos valores envolvidos. Tribunal de Contas, Controladoria Geral e o Ministério Público terão acesso aos valores, porque eles são obrigados a guardar sigilo. Então, qual que era a questão? Eu estou fazendo uma grande obra, que vou ser criticado porque eu estou fazendo um estádio de 1 bilhão, então eu vou querer esconder o valor. Basicamente é isso. É que isso depois os caras falaram, porra, da hora esconder o valor. Vamos esconder então. Também por decisão discricionária, o administrador decide se a licitação será eletrônica ou será presencial. Também se a licitação será aberta, lances públicos, livres e sucessivos, ou será fechada. Cada participante faz apenas um lance sigiloso por escrito. Decide ainda se a licitação será invertida, habilitando participantes ao final, depois de encerrar a disputa, ou se será normal, habilitando antes da disputa. No RDC são previstos 3 procedimentos auxiliares. Cadastramento eletrônico, padronização eletrônica, já divulga os padrões para as suas futuras contratações, sistema de registro de preços. Sempre que uma coisa for para entregas ou prestações parceladas ou periódicas, a administração não puder definir previamente a quantidade que necessitará, ou ainda quando coisa for compartilhável entre entes públicos. A administração faz uma licitação, os participantes registram os preços que cobrarão, tomando assim uma tabela de fornecedores válidos por um ano. Sempre que a administração precisar daquela coisa, poderá licitar ou comprar daqueles que registraram seus preços. Isso aqui é importante para compra de remédio. O RDC vale para o SUS. Então vamos supor, eu vou comprar coquetel para pessoas portadoras de HIV. Eu não sei quantos coquetéis eu vou precisar no ano. Eu consigo ter um estabelecimento padrão, porque eu sei que é uma doença que as pessoas que já são portadoras do vírus têm uma quantidade, eu tenho uma quantidade certa, mas pode aumentar muito, pode aumentar menos. Eu não sei quanto eu vou precisar comprar. Pode ser que pessoas parem de tomar, deixem de ir e tal, eu não sei quanto eu vou precisar comprar. Então não adianta eu fazer uma licitação para comprar 100 mil doses. Não sei se eu vou precisar de 100 mil doses. Pode ser que eu precise de 110, pode ser que eu precise de 90, pode ser que eu precise de 150. Então o que eu faço? Eu faço um registro de preços. Eu coloco lá os fornecedores fazem um registro de preço, falo, ó, eu cobro X por essa droga, por esse remédio. Esse preço vale por um ano. Então toda vez que a administração for comprar, ela já sabe o preço, vai lá e compra por aquele preço. Isso agiliza muito esse tipo de compra. Quando for comprar uma coisa muito específica, por exemplo, o remédio. Por isso que inclui o SUS no RDC, porque facilita a compra. E facilita a compra também de remédios, se for pensar, na questão da ordem judicial. Vocês devem ter visto aqui em algum momento que um dos debates sobre o fornecimento de medicamentos pela via judicial é o descontrole ou desvirtuamento de orçamento. Esse de fato é um problema real. Como é que eu vou saber, como é que eu vou controlar um orçamento se eu não consigo saber quanto eu vou ter que gastar com remédio?
E esse gasto não entra com rubrica de saúde, entra com rubrica de ordem judicial. Então pode ser que eu gaste muito mais do que eu planejei se houver, por exemplo, um monte de decisões judiciais. Aquela pílula do câncer aconteceu isso. No primeiro momento começou a ter algumas decisões, depois aquilo foi revertido porque se conscientizou ou se debateu aquele assunto de que aquilo não fazia sentido. Mas existem vários problemas, várias situações nesse sentido. Por exemplo, uma questão que é muito recorrente é a questão da insulina. A insulina é fornecida pelo SUS, é um tipo chamado NPH humana. Estou falando isso porque eu era assistente, fiz bastante casos de insulina, já li bastante vezes isso. Chama NPH humana, cujo a dose, a quantidade, sei lá qual, o Estado paga entre R$ 3 e R$ 5. Essa é uma insulina que tem curta duração, ela tem uma administração mais complicada. Existe uma outra insulina chamada Lantus ou Glargina, depende da marca comercial e tal, que ela é de longa duração, você tem que tomar menos vezes por dia, ela tem uma reação de insulina menor durante o dia e é mais fácil de administrar. Só que cada dose custa entre R$ 100 e R$ 150 reais. O Estado não inclui na lista do SUS. Não inclui. Decidiu, não vai incluir, não vai incluir, não quer incluir, não vai incluir. Então tem 1 trilhão de decisões judiciais mandando o Estado pagar a insulina Lantus ou Glargina. E o Estado paga, porque cumpre a decisão judicial. O Estado provavelmente compra com base nisso aqui. Ele vai lá, faz um registro de preços de insulina Lantus, fala, não sei quanto eu vou precisar esse ano. Pode ser que entre um monte de ação judicial, pode ser que não entre nenhuma. Então eu vou fazer um registro de preços e eu vou comprar na medida que for necessário. De algum modo, uma crítica efetiva que se faz à à judicialização da saúde, que é esse desvirtuamento do orçamento, ela é mitigada com esse tipo de coisa. Porque você permite alguma previsibilidade, pelo menos, de preço. Ela ainda é um problema porque eu não sei quanto eu vou gastar, e isso de algum modo desvirtua o meu orçamento, mas ela não é tão problemática porque eu consigo controlar preço. E algumas características são objetos de ADINs, né, dessa questão do RDC. O sigilo do orçamento, a contratação integrada, que é a empresa contratada para atuar em todas as etapas da obra e serviço, incluindo a elaboração do projeto básico. Na 8666, quem faz o projeto e execução não pode realizar a execução de obra, já no RDC pode fazer tudo. Remuneração variável do contratado. Remuneração do contratado pode ser variações dependendo do seu desempenho. Isso aqui, gente, é o seguinte, vocês têm irmão? Todo mundo que tem irmão, eu tenho 2. Sabe que quem divide não escolhe. Quem divide não escolhe. Sei lá, você tem 2 pedaços de pizza. Você vai dividir o pedaço. Quem corta, não escolhe. Porque se eu cortar, eu vou cortar um pedaço maior para mim e vou escolher primeiro. Então, coisa de irmão. Quem corta, não escolhe. Pelo menos na minha casa, que todo mundo é gordinho, quem corta, não escolhe. É isso. Qual que era a ideia do 8666? Se eu não posso fazer o projeto e a obra ao mesmo tempo. Porque senão eu posso dar engabelada no projeto, depois na hora que eu vou fazer a obra, eu que vou receber por aquilo. O RDC fala, não, pode fazer, é mais fácil, manda pau, faz o seu projeto e a obra. E essa é uma questão que está sendo organizada por ADIN. Porque, de algum modo, os caras falam, não dá. É de fato mais rápido, mas tem coisa que não dá para fazer. Se eu mando a mesma pessoa fazer o projeto e a obra, que eu vou garantir que eu vou fazer o projeto mais efetivo e não que é mais caro. Tem uma história sobre a ponte estaiada aqui em São Paulo, inclusive tem uma ação judicial sobre isso, que o projeto inicial não era para ser uma ponte estaiada daquele jeito, era para ser uma ponte normal. E aí foi feito um projeto que falaram, olha, se a gente fizer uma ponte estaiada, cruzando assim, assado, vai ficar mais barato do que o projeto inicial. Não, tá bom, então faz. No fim ela ficou muito mais caro. Mas então existe... Por quê? Porque existia a questão de quem faz o projeto, quem faz a obra. Esse, para mim, é o questionamento mais importante da RDC, porque eu acho que, de algum modo, isso é uma porteira aberta para casos de corrupção. Isso, né? E concorrência especial, para a administração oferecer concorrência de serviços públicos, concorrência especial, que também é uma licitação invertida. E eu acabei licitação. Vamos dar um intervalinho?